Se o som estiver bom, se a câmera estiver boa também. Bom dia. Eduardo. O som tá legal, Eduardo? A imagem? Dá um joinha pra gente aí, por favor. Então tá tudo bem. Som e imagem ok? Olha, de New Jersey. Muito bom. Bom, acho que tá legal então o som e a imagem, né? A gente vai dar início aqui. Gente, vamos esperar um pouquinho as pessoas chegarem também. Mas acho que a gente já pode se apresentando. Eu sou a Lídia aqui da Win, eu faço parte da área de marketing, que é o Raoni, vocês já conhecem o Raoni de outras webinars. E lá da China a gente está com o Léo, que ele é o diretor de vendas aqui da América Latina da Roy Miles. Hoje vai ser um webinar bem legal, falando dessa nova parceria da Win com a Roy Miles. O Léo fala em inglês, mas todos os slides estão traduzidos. A gente vai fazendo uma tradução aqui quase que simultânea. Ele vai falar um pouquinho quem é ele, né, da história da Roy Miles, dos produtos da Roy Miles, os diferenciais. E eu vou traduzindo aqui. Fiquem à vontade para perguntar qualquer coisa, se vocês tiverem dúvida. O Raoni também vai estar aqui à disposição para responder, né? Vai falar dos produtos também que a gente vai trabalhar da Roy Miles depois do Léo. Bom dia, Bom dia, Ricardo. Ricardo. Acho que a gente pode começar devagarzinho, né? Sim. Então vamos lá. Leo, can we get started? You can talk about yourself, about Roy Miles. Okay, got it. Thank you, Lydia. Hola, gente. Muito obrigado. Sou Leo. Sou Leo da Roy Miles. Agora estou encargado mercado latino-americano. Estamos muito felizes em cooperar com Win Energia de Rio de Janeiro. E Roy Miles. Fala inglês melhor. Okay, it's okay. So yeah, Roy Miles right now we are focused on the solar microinverter business. It's kind of MLPE technology, module level power electronics, to better for the residential, better for the residential projects. Actually, right now it's perfect for Brazil because Leo, of the, when you talk, just give me a little bit time so I can translate it, like maybe a phrase for time, 2 phrases. Okay. So let's begin again. Okay. So Roy Miles is a factory specialized in the microinverter technology. Ok. Então, o Léo tá falando que a Roy Miles, né, ela é especializada em microinversores. Isso. Go. Tecnologia MLPE. Exatamente. And this makes Roy Miles right now is perfect solution for Brazil market. A Roy Miles agora tem uma inovação que é ideal para o Brasil. And we founded the factory since 2008 with 3 postdoctors, and later we'll make a brief introduction also. Então, o Léo tá falando um pouquinho das especificidades da Roy Miles, como é a história da Roy Miles, né? Os anos, os graduados, toda a escola deles de engenheiro, a equipe deles que eles podem contar de lá. Yeah, and till now, we have already sell our microinverters globally. Europe, like France, Netherlands, Africa, like South Africa. We have a partner there called Alice, over 3,000 employees, giant company from South Africa.
Então, o Leo está falando que os microinversores da Roy Miles já foram vendidos em todo o mundo, né? Na Europa, Nova Zelândia, eles contam com todos os países, na verdade, já podem contar com os produtos da Roy Miles. Yeah, and also Mexico, USA, Canada, Brazil, of course, right now should be ranked top 3 or top 5 market for us. Uhum. Então, Estados Unidos, Canadá, Austrália e, claro, o Brasil. Till now, so I think Roy Miles right now, we are in the top 3 supplier for the microinverters globally. Uhum. Okay, I already said that part. Go ahead. Go move in the slides, please. Okay. So next, we will make an introduction about Roy Miles. Nós vamos fazer uma introdução rapidinho aqui da Roy Miles, o catálogo do que a gente vai falar na webinar. Então, a gente vai começar falando um pouquinho da corporação, né, que a gente já falou um pouco, da pesquisa e desenvolvimento, dos produtos da Roy Miles, dos serviços e dos projetos que a Roy Miles já tem aí de história. Ok, Leo. And this presentation will be 5 parts. The first one is the company, and the second one is about our R&D team, and the third part will be our products. The fourth one will be our service, and the fifth one we will show you Roy Miles projects in China, overseas market. Okay, Leo, I just said that before you say that, so I'm sorry, but I already did that part. I told them that we're going to talk about the company, the search, the products, the services, and the projects. So we can move on company. Okay. Vamos falar agora, gente, da corporação da Roy Miles, de toda a história deles. Go ahead, Leo. Yeah, so Roy Miles actually we belongs to our mother group is Hankai Group. Started since 1958 to now it's already 61 years history. Então, o Léo tá falando que a Roy Miles, na verdade, faz parte desse grupo do Hankai. Eles estão no mercado desde 1958, então hoje já são mais de 61 anos de história. And we have over 10 subside companies. And for the mother group, we over 200,000 square meters, and also over 2,000 employees. Right now, Hankai Group already has 3 companies go to the stock market, like Hankai Renewable Energy, Lujie Water Technology, and Zhejiang Fangzheng Motor. And Roy Miles is planning our schedule. We'll be the first one go to the stock market. Oh, what you said in the last part is going to be the first what? First one, stock market, just like Nasdaq. Ok. Então, o Léo tá falando aqui sobre a matriz deles. Eles já contam com mais de 10 membros no grupo. A matriz, que é como se fosse um grupo mãe da Roy Miles, né? Como ele citou, tem mais de 2.000 funcionários e é uma área enorme, é uma fábrica enorme. E eles têm 3 companhias listadas, que são essas que estão aqui. É tudo em chinês, então eu não consigo traduzir chinês, mas basicamente está aí escrito vocês de energia, de tecnologia e de motor. Yeah. Then. Ok, so agora a gente vai falar um pouquinho da história da Roy Miles. Tem umas partes que estão traduzidas e outras partes que não estão traduzidas. Então, a gente vai falando aos poucos aqui do que a Roy Miles tem de história, o que eles já fizeram, como eles já atuaram, com a ajuda do Léo. Go, Léo, please. Yeah, okay.
So 2013, Hoymaus joined the writing of national compulsory standard of the PV grid connected inverter. This means how to see. Hoymaus is one of the company who make the standard for the grid connected inverter in China. And 2014, Hoymaus microinverter planning to do the overseas market. So we applied like CSA for the Canada, USA market, and the BV most for Europe market, and the SAA for Australia market. CQC is for Chinese domestic market. And then 2015, Hoymaus, our model, the first generation model is 250 watts and 500 watts. We began to enter the Euro market, Australian market. In that year, more than 10,000 projects installed with Hoymaus microinverters. Let me talk just a little bit so I don't mess everything up. Em 2013, a Hoymaus foi uma das companhias que começou a fazer parte do mercado de microinversores na China, né? Em 2014, ela ganhou o segundo prêmio de ciência natural nacional e admitiu 3 empresas subsidiárias. Depois eles começaram a atuar em todo o mundo. Eles contam dentre os países que eles atuam, como ele já citou no início da webinar, obviamente na China, na Austrália, Canadá, Estados Unidos. Eles começaram a atuar na Europa em 2015 e com esses microinversores dessa potência que está aqui no slide 250 e 500. Now we can go after 2015. Depois de 2015, agora ele vai falar um pouquinho. In 2016, Hoymaus win the second national science prize for our microinverters, and also we fully own 3 subset company. And 2017 for Hoymaus, Hoymaus became the CSA lab authority lab. This means we have the right to issue the report and directly submit to the certification agent. We can do all the tests in our own lab. And 2018, Hoymaus new generation MI 1200 win the approved by CEC. It's Go California, a third party. Our CC efficiency is 96.5. This is number one efficiency 4-in-1 microinverter globally. Ok, so, gente, o Leo estava falando agora de 2016. Em 2016, a nova geração do MI 1200 ganhou uma premiação muito importante de número 1, né? I see, Leo, it's from where? I'm sorry. California, USA. Califórnia, ok. Em 2016, essa premiação foi lá na Califórnia. Em 2017, a China instalou mais de 50% dos projetos do mundo com os microinversores de 53. E a Hoymaus ficou número 1 em instalação no microinversor da China e se tornou autorizada a CSA para teste em laboratório. Então, eles passaram a poder fazer todos os tipos de testes lá do laboratório deles, né? Ficou muito mais automatizado e, enfim. Ok, go ahead. Yeah. And this is about Hoymaus International Global Network. Right now, you can see Hoymaus, we located in China, but we have global network from North America, Canada, USA, Mexico, and Latin America. Brazil is the best top 3 or top 5 market for Hoymaus. And now we are also
Chile, Argentina, Colombia, Ecuador, and Panama is also, how to say, just growing up like maybe 2 or 3 years ago, Brazil. They're doing great. Então, gente, o Liu estava falando que a sede deles é na China, como ele já citou também. Eles têm um network em todo o país. Eles atuam principalmente nos Estados Unidos, no Canadá e no México. Sendo que a Roy Miles é um dos top 5 aqui na América Latina. Atua, por exemplo, na Argentina, no Equador, no Panamá. E no Brasil está ganhando bastante força também no mercado. And about Euro market, you can find that we have UK, Ireland, Portugal, Spain, Netherlands, and also Poland. And one more thing, Hoy Miles also have our local warehouse in Netherlands to fast response our local partners' requirements. Every month around 1 container, 2,000 pieces per month. Legal. Ele está falando da Roy Miles na Europa. Eles contam com o Reino Unido, Irlanda, Polônia e tem uma base legal lá na Nova Zelândia. And then Africa, you can see because Africa right now is more for upgrade system, and also they focus on the price. So right now we're doing good in Morocco and also South Africa. And we also have megawatts project in Mauritius, 1,000 rooftops project in Mauritius. Ele tá falando que na África o diferencial lá é o valor, justamente o valor. Eles estão atuando bem firme lá na África do Sul, com projetos como rooftops, seria em telhados, bastante projetos em telhados lá na África do Sul. And now, how to see, the Asian market is 2 splits. So, like India, Malaysia, Thailand, the Philippines, also Australia. We are doing good, but not so much sales till now. Ok. Na Ásia ele tem a Roy Miles conta com atuação, por exemplo, na Índia, na Filipinas e também, como o Liu tá falando, que a Roy Miles tá em todos os continentes, basicamente, né? Os produtos dele são reconhecidos em todos os continentes. Yeah. So we go to next. So next we will talk about our R&D team. It's mainly for the products. Hoy Miles right now, you can see we have over 3 postdoctors and 10 doctors and 25 masters to guarantee Hoy Miles technologies, how to say, it's high qualified products for our partners. A Roy Miles conta com um time de pós-doutorados, de doutores, de talentos, professores, para que a eficiência, a qualidade dos produtos seja um padrão dentro da empresa. And the second, you can see this one is for the cooperation with the Zhejiang University. Zhejiang University ranks top 3 for the power electronics technology in China. And we have cooperation like for the talent people and also the technical and for the project cooperation and also for the small project R&D center with Zhejiang University, top 3 in China. Então, o Liu estava falando sobre a faculdade, o Zhaojing, a Universidade da China, que eles contam com um recrutamento de talentos, tem toda uma corporação técnica, corporação de projetos, centro de pesquisa e desenvolvimento, e tudo isso faz parte da operação da Roy Miles lá na China, contando com essa equipe eficiente que pode proporcionar ao mercado os melhores serviços, o melhor atendimento. A gente tem uma... Leo, we have a question in here. Não é pergunta, não. Não é uma pergunta. Actually, it's not a question. It is a affirmation. And he said that in Portuguese and English.
So you can read and I can read it. É o Eduardo aqui falando. Pode falar. Legal, Eduardo. Antes de qualquer coisa, a gente agradece pelo seu comentário. E o Eduardo tá falando aqui que ele entrou no mercado por conta da Roy Miles, né? Pela eficiência do mercado, do equipamento, eficiência e segurança, né? E o primeiro projeto fotovoltaico do Eduardo foi com a Roy Miles. E ele falou que não quer um outro produto, né? Legal, interessante isso. E ele está aguardando aqui o nosso estoque, né, chegar para que ele consiga executar os projetos residenciais que ele já tem para janeiro. Eduardo, muito legal esse feedback seu aí. Pode contar com a gente aqui, tá? Logo no começo aí do ano, 2020, a gente já vai ter em estoque os produtos da Roy Miles e espero que a gente consiga atender todos os seus projetos. Legal, muito obrigado aí, Eduardo. Legal mesmo. Pode prosseguir. We can move on, Leo, to the next slide, please. Okay. Yeah, and the third one is about. So thanks, Eduardo. He's here. We are very honored for Eduardo to join this solar business in Brazil. Thanks for your trusting. O Eduardo, não sei se você escreveu em inglês, não sei se você entendeu o que o Leo falou, mas caso não, vou traduzir para todo mundo que está aqui assistindo com a gente. O Leo agradeceu ao Eduardo por fazer essa parceria com a Roy Miles e a Roy Miles poder contar com o Eduardo. I just translated your thanking to Eduardo. Thank you, Lydia. So third one is right now how to say our talents, our engineer is doing, like for the wind and the solar power storage project, and also our microgrid project, and also the foundation for the, because we are also developing the new technology like hybrid inverter and other issues here. How to say I forget it. The third one is mainly about the project our engineer right now is doing. O Leo estava falando que os projetos, por exemplo, como ele conta com toda essa equipe de engenheiros, de pós-doutorados, de talentos mesmo, eles sempre contam com inovações nos projetos e que essas pessoas, essa equipe proporciona essas inovações dentro dos laboratórios e, enfim, é uma parceria bem legal porque a gente sabe que a Roy Miles vai estar sempre atenta às tendências do mercado, desenvolvendo os projetos que correspondem às demandas do mercado, justamente por conta dessa equipe e desses projetos tecnológicos que eles podem contar lá na China para todos os continentes, como a gente pôde observar anteriormente. Yeah. So next one is about the surprise Roy Miles win in 2016. Our director, Dr. Yang, won the second, the second prize for National Nature Science. This is the first one for the power electronics and also the National Nature Science for the inverters. We can see no power, no sun grow, no solids, only Roy Miles we can see directly. Então, em 2016, o diretor da Roy Miles ganhou o segundo prêmio e foi o primeiro que foi justamente para essa área, né, de inversores, de tecnologia. Então, a Roy Miles é a única que possui esse certificado. Yeah, and then, so we will show you right now Roy Miles products for overseas market. Agora a gente vai falar dos produtos da Roy Miles. Todo o catálogo de produtos. Depois o Raoni vai falar dos produtos que a Roy Miles vai trabalhar na Win, para que vocês já estejam atentos quando estiverem no estoque, como o Eduardo mesmo falou. A gente vai lançar essa novidade, vai para o site, vai nas nossas redes. A webinar está aqui para que vocês possam conhecer ainda mais a marca e os produtos. Mas o Leo vai falar de todos eles. Please, Leo. Yeah. And these three models is mainly for make a difference is the first one for one panel, MI1200, MI300, MI350 for one solar panel on the capacity for every solar panels. Okay. And second one is for MI500, MI600, MI700
for 2 solar panels. Mm-hmm. Right now for Brazil, MI700. I saw the question. Right now we have two versions. One is for 220 volts, and the second one is for 120 volts. Low voltage version will be soon related to Brazil market in January, we think. We already have the image. Uhum. Ok. O Leo tava falando que esse primeiro que tá aqui nessa tabela, nesse slide, no caso, esse que o Raoni tá com o mouse em cima para vocês verem. É o microinversor para um painel. Esse aqui, o segundo, que o Raoni também tá com o mouse em cima, a gente acabou tirando sem querer o outro número, mas ele é 500, 600 e 700, e ele é apropriado para 2 painéis. O terceiro, que o Raoni também tá com o mouse em cima, é o microinversor que a Win vai trabalhar, certo? E ele tá desenvolvendo um projeto justamente para se adaptar aqui ao Brasil. Ele falou que vai ter de 2.500, não era isso? 1.200, 1.500. 1.200 e 1.500. Também cortou aí, gente, desculpa, mas tinha ali também ao lado desse 120, na verdade é 1.000, 1.200 e 1.500. And the fourth one is about the DTU. It's used. The English full name is Data Transfer Unit. It's used to collect every panel's generation information in our monitoring system. So you can see the fifth one is a intelligent monitoring panel level, and the sixth one is about the accessories like NK waterproof, AC connector, connect with the AC distribution box. These are about accessories. Mm-hmm. So full for Hoi mouse, you can see in this page. Okay, Leo, I just want to ask you something. Every micro inverter comes with all this, or each one comes with one? Like MIE 500 comes with the intelligent monitoring, and the 1000 comes with the accessories, or all of them comes with everything? No. This part all separately. It's not included, all separately, one by one. Ok. Então, pergunta aí se vinha tudo junto, como é que funcionava isso, e vem separado esses acessórios, esse monitoramento. Ok, Leo, you can move on. Gente, se alguém tiver pergunta, pode perguntando, o Raoni tá aqui respondendo as questões de vocês, tá? Mas depois a gente pode falar aqui abertamente, discutir, debater, qualquer dúvida que vocês tiverem, até pro Leo também, aproveitar que ele tá aqui. Leo, please. Okay, so this page is more about the highlights for Hoi mouse MLPE microinverter. You can see it's safer because for the low voltage, the working voltage for microinverter is less than 60 volts, not like strings hundreds volts, and about more powerful because MLPE, this makes every panel works independently, won't affect each other. Okay. And the third one, okay. Okay, Leo. let me talk a little bit before, because maybe I will ask you to repeat what you just said, but I will tell to them what is this. Então, gente, estava aqui falando com o Leo. Esse slide fala basicamente das diferenças do microinversor pro string, na verdade. Então, tem todos esses highlights, seriam o quê? Os diferenciais que o Leo vai conseguir abordar com os termos mais técnicos, que o Raoni também com certeza sabe, está por dentro desses diferenciais. E eu vou pedir para que o Leo cite todos esses diferenciais em tópicos, né? Mais seguro, porque ele é mais potente, porque ele é mais prático e assim por diante. Okay, Leo, let's talk about the part why it is more safe. Okay, more safe because
the input. No, because working voltage for the panel and microinverter is less than 60 volts. But for string inverters, like Huawei or other things, their working voltage is higher to 800 volts. It's a possibility to cause fire risk. Basicamente, ele é mais seguro porque ele tem menos riscos de fogo, né? Enfim. O risco basicamente é esse, a diferença da voltagem, né? Porque você vai ter você vai ter para 60, já o outro você vai ter para mais de 800. Então você corre menos risco de incêndio. More powerful. Yeah, more powerful is because microinverter with MPPT function can guarantee every panel connect to the microinverter work independently. They won't affect each other. Just like you and me, we are two independent bodies, units. We won't affect each other. But the string inverter makes us all together. If I generate 50%, you will also be affected to 50%. You can't run 100% you want. This string works independently or together? Depends. Because the string inverter usually like 3 kilowatts, 5 kilowatts. They can connect like 10 panels, only 2 MPPT. O Liu basicamente falou sobre a independência dos painéis para os microinversores. Me corrija aqui, Raoni, se eu estiver errado, porque eu faço marketing, eu não faço engenharia, eu não sei os termos corretos, mas o Raoni está aqui justamente para que não haja nenhum tipo de erro. Mas um vai funcionar de maneira independente, não vai afetar no desempenho um do outro, enquanto o outro justamente ele complementa, diríamos assim. Faz com que essa potência do microinversor funcione de forma independente. Não é isso? Isso. Na verdade, ele está falando sobre as questões de quem já é do segmento, quem é integrador, tá entendendo bem o que ele está falando. Ele está falando sobre justamente a instalação com microinversores, para quem já conhece, né? Ela ser flexível, na verdade, né? Por conta de você não comprometer toda uma série de módulos, toda uma string, né? Ou seja, se você tem a geração de um único módulo afetado, ele não afeta a geração dos outros, ele afeta somente a geração especificamente, pontualmente daquele módulo ali, sombreado, ou com sujeira, ou com algum tipo de interferência ali na geração dele. É basicamente isso. Isso, obrigada. Mais prático, more practical. Yes. So more practical is kind of like because microinverter is with less accessories, and also even one person can finish the installation. Então, ele está dizendo que é mais prático porque tem menos acessórios. Sim. E uma pessoa sozinha, independente, consegue terminar a instalação do microinversor. Ali também diz que é a prova d'água. Então, se tiver algum tipo de incidente durante a instalação, a pessoa não corre esse risco. Por isso que ele é mais prático. Ele se torna um microinversor mais fácil, realmente. Ok, Liu. Yeah, and also if you visit our booth in Intersolar, we put the microinverter working in water. This is IP67 waterproof function. And also our microinverter, the working temperature is minus 40 degrees to 85 degrees. So in North Brazil, for the high temperature, it also works. Won't have any effect or failure. Ele está falando que lá no stand na Intersolar, eles faziam um experimento que você botava água no microinversor e ele justamente não ficava comprometido a função dele, porque esse é o diferencial. E também ele aguenta altas temperaturas.
Yeah, so about the more intelligent, because with our DTU, all HoYMouse user, installer, and user can check their system's performance. They generate how many power generated by the system and how many every panel power generated by microinverter by the solar panels. So this is intelligent. And you can also, if the system have some problem, we can fix it in China even with this platform. Então, ele está falando, algumas partes do que ele falou já foi o que o Raoni completou aqui. Por que ele é mais inteligente? Porque a função de um não compromete de todas. E ele falou também que se tiver algum tipo de problema no sistema, lá da China eles conseguem resolver esse problema. Porque justamente conta com um aparelho que é tecnológico, que conta com avanços da tecnologia, que uma pessoa lá da China consegue resolver esse problema para você, que pode dar em qualquer continente. More trustful. More trustable, reliable is because every microinverter before shipment we will have a 6,000 volt surge protection test to guarantee. Usually for the inverters, it's 2,000 volt. It works. HoYMouse 6,000 volts surge protection to guarantee like the lighting. It will still work. Won't have any effect. And also we control our microinverters failure rate within 0.18%. This means once we ship out 1,000 pieces microinverters, less than 2 pieces will break up. Basicamente, porque o motivo... Let me talk a little, or I can translate all of it, ok? Basicamente, gente, ele tá falando que geralmente a proteção é para 2.000 de voltagem. Lá na HoYMouse você pode contar com de 6.000 ou de 600. Tensão que ele tá falando? É, de tensão, de voltagem. Não entendi. Proteção de do quê? Leo, when you just said that usually the protection is for 200 or 2,000? For inverters, usually the factory will do test for 2,000 volts. Geralmente o inversor faz os testes para 2.000. Lá na HoYMouse você pode contar com 6.000 em vez de 2.000, que é o que naturalmente as pessoas fazem para inversores. Ah, sim. Perfeito. Okay, we can go to... also, this is should be 6,000 volts, not 600 volts. Ah, ok. Ali, gente, no slide não é 600, é 6.000 mesmo. Tá com alguns errinhos. Tá, surtos ali. É, de surtos. Porque a gente teve que traduzir tudo, então é natural que alguma coisa acabe ficando com algum erro. Mas ali, na verdade, não é 600, é 6.000. Thanks, Leo. Can we go to the next one? Yeah. Okay, so the lighter, because you can see HoYMouse microinverter, the size is only just like A4 paper, very small. And the weight is only 3.75 kilograms. So even a baby, maybe 1 or 2 years baby, they can handle it. It's very light. It's the best dentist microinverter globally. Ok, ele está falando que é do tamanho de um papel A4, e que ele é do peso de basicamente uma criança de, sei lá, não sei quanto depende do neném, mas ele está falando que é tão leve que, enfim, você pode levar com uma mão. Essa é uma das facilidades dos microinversores da HoYMouse. Leo, can we go to the next slide, please? Yeah. So we can see this is about the safety problem, because the microinverter no fire risk, because it works low voltage under 60. But you can see the right side. This
is a string inverter. All panels connect directly one by one, and the voltage will be over around 200 volts. It's possibility to cause fire. Okay, Leo, just let me talk about our time. Like, we have a lot of slides, and Raoni will also say to him. So as we said about the highlights, I will talk to them that we are having next slides talking more about the highlights, and I will talk to them that we are going to pass. Like, you can click to that in them, please. I will say to him, why is Mercedes? Where is my Nana? Okay? So let me just come back, please. Yes. Let me just say to them that we're gonna start to talk this way. Então, gente, como a gente tem basicamente uma horinha de webinar, por volta de uma hora, a gente vai passar um pouquinho rápido os próximos slides, porque ele tá falando sobre os diferenciais dos microinversores da Roy Miles, que foi o outro slide que a gente já falou bastante, mas se vocês tiverem alguma dúvida, deixem aqui, que o Raoni pode tirar depois com mais calma, ou talvez até o próprio Leo. A gente traduz, a gente ajuda nessa ponte entre vocês. Mas os próximos slides por que ele é mais seguro? Please, Leo, next one. Por que ele é o mais inteligente? Next one, please. Ok. Esses, gente, são os principais recursos do sistema de monitoramento da Roy Miles. Acho que o Leo pode fazer um resuminho pra gente. Leo, can you make a resume about this one? Okay, so this one is more about the, how to say, this is the third generation monitoring. It's about module level monitoring. It's about data transformation and the remote upgrade. This means we are in China and the system in Brazil, in South Africa, in Europe. We can upgrade the system by our monitoring system. And the big points, continuing transmission. These are something about the technology and some remote shutdown and reboot, because some, like USA already have kind of this legislation. If there's a fire, you need to guarantee your system can shut up quickly. Uhum. Gente, ele está falando aqui os principais recursos, né? O lado da China, como ele já citou anteriormente, eles conseguem, a Roy Miles consegue fazer todas as atualizações que um sistema precisa. Aqui eu tenho aqui a transmissão dos dados, o monitoramento consegue ser feito à distância, completamente à distância. Isso não fica prejudicado. Por exemplo, se você tiver lá um risco de incêndio, você precisa garantir que você consegue desligar aquele microinversor rapidamente. E é uma das coisas que a Roy Miles garante. Tudo isso consegue ser feito à distância. Ok, Leo. Yeah. So this is about high generation. You can see MLP technology. Every panel works independently, won't be affected with each other. And the right side is a string inverter. If one panel is affected by the shadow, by some dust, the other three panels will also be affected to 50% generation. O da direita é o string. O do outro lado seria o micro. Como o Raoni falou aqui muito bem, fica comprometido se tiver alguma sombra, se tiver alguma sujeira, o do lado direito. Já o do lado esquerdo, independente do que está sendo afetado em um painel, não afeta toda a fileira de painéis. Ele continua funcionando normalmente, né? Então, essa é uma das diferenças da eficiência aí. Next one, please. Yeah. So this is about the Roy Miles official list for the CEC efficiency. You can find Roy Miles right now, the ranks is 96.5%. Is globally number one. Essa é uma lista, gente, que vocês podem achar
de eficiência da Roy Miles, e a Roy Miles está em primeiro lugar, com 96,5% de eficiência desde 2015, se mantém dessa maneira. Thanks, Leo. Next one. Yeah. So this you can find from the CEC website. We can pass it, right? Você pode achar no site CAC, como a gente disse, CAC é porque é lá na Califórnia, é um certificado que é emitido lá, e você pode achar todos esses dados buscando nessa fonte. Esse é o outro slide de por que o microinversor ele é mais confiável. Okay, you can. Okay. So more reliable because all our partners for the components is a world key class brand. You can find Visual, Cree, Microchip, Infineon, Texas Instruments. And second is no single failure rate. The third one is IP67, waterproof function. And Hoy Miles microinverter, also longer warranty, 12 years standard warranty, can be extended to 25 years. Ele está falando com relação novamente, como a gente já citou, a prova d'água, a garantia deles também pode ser mais longa e pode ainda ser estendida por mais anos. É um dos diferenciais da Roy Miles se comparar com as garantias oferecidas pelas outras companhias. Next one, please, Leo. A gente vai falar agora dos serviços da Roy Miles. Leo, I'm gonna make a little resume for you, so they can understand why. Ok? Gente, aqui tem um resuminho dos serviços que a Roy Miles oferece para os clientes, para os fornecedores, para as parceiras. Conta com um sistema de design, serviço hotline, ou seja, você pode ligar, vai ter um atendimento 24 horas, um atendimento personalizado, tem serviço no local, engenheiros são enviados, você pode, lá no site da Roy Miles, você vai ter todo o suporte que você precisa com todos esses tipos de atendimento. A gente eles contam também com retorno de visita regular, eles contam com treinamento ao cliente, ou seja, eles oferecem programas, como diz ali, programas de treinamento oportunos no local, de acordo com diversos requisitos para compartilhar o conhecimento especializado e a rica experiência. Como eles dizem, eles contam com um corpo bem robusto de pessoas que estão aí atentas às demandas, pessoas super capacitadas para fornecer esse tipo de treinamento. E serviço customizado, né? Serviço personalizado de acordo com as correspondências para atender as necessidades específicas de cada cliente. Leo, I guess I just did it. If you have something that is not in here to say. So let's move forward. Ok. Go next. A gente já falou sobre o projeto da Roy Miles. So this is 30 megawatt. Because Hoy Miles also in China, we do our EPC project. And this one is a 30 megawatt project in Quizhou, South China. And these are some factory rooftop projects in Jiangsu province and our own factory city, Hangzhou, 2 megawatt, 1 megawatt with Hoy Miles products. These are some residential projects, just like same as Brazil, like Minha Casa Minha Vida. This is same in China, South China, all using Hoy Miles microinverters. Ah, que legal. Esse é um dos projetos da Roy Miles lá na China. Como aqui tem Minha Casa Minha Vida, lá na China, esse slide que ele está mostrando agora, é um dos projetos deles de serviço social que conta com todos os produtos os microinversores da Roy Miles. Bem legal. And this is some water, and the right one we think right now is the world biggest project with microinverters globally, 3.6 megawatts with 6,000 pieces microinverters.
Roy-Mouse. Ele falou que esse é um dos maiores projetos aí do mundo, com mais de 6 mil microinversores. Um projeto this one, the biggest one in Africa, over 158 kilowatts over factory rooftop. Aquele foi na África do Sul, gente, um dos maiores projetos lá na África do Sul. So in Cuba, right side is in Brazil, 25 kilowatts over the gas station. Esse aqui, the low voltage is very safe. Aquele lá na direita do outro slide é um dos projetos da Roy-Miles aqui no Brasil, como é que fala? De abastecimento. Posto de gasolina? Posto de gasolina. Exato, minha cabeça quando troca o inglês aqui, uma palavra foge. Esse aqui na Polônia, uma casa muito bonita, inclusive, e outro é um dos projetos também. So here's some McDonald's projects in Ucrânia. Aquele que ele tinha mostrado, o próximo é lá no McDonald's. So this is always Roy-Miles microinverters. Todos usando microinversores da Roy-Miles. Eduardo, o Raoni já vai responder suas perguntas, tá? Só um minutinho. So, e agora a gente... Thank you, guys. Muito obrigado. Gente, o Leo acabou a parte dele, a gente agradece muito a presença aqui do Leo, pra gente é muito importante poder contar com esse tipo de treinamento, esse tipo de material, é muito interessante para que vocês saibam um pouquinho mais da marca, um pouquinho mais da história, um pouquinho mais dos produtos, de tudo que a Roy-Miles pode oferecer, e pra gente também é muito importante fazer parceria com marcas que sejam reconhecidas dessa maneira no mercado. Leo, we want to thank you. Thank you for your participation, your material, your time. A gente tá lá na China, gente, então lá já é um horário completamente diferente daqui, e ele super se solicitou a estar aqui com a gente, fornecendo o tempo dele, e se alguém tiver alguma pergunta direcionada para o Leo, pode deixar aqui no chat, a gente pode passar para ele, que a gente tem um contato bem legal, e eu tenho certeza que ele vai responder as perguntas de vocês. Leo, I said that if people have any questions, they can send, so you can answer them now or later. And we are thanking you again for being here. Raoni vai falar agora. Raoni vai falar aqui um pouquinho sobre os produtos que a Roy-Miles vai trabalhar aqui na Win. Então, vamos para a próxima parte. Leo, Raoni is going to talk a little bit about the products that we are going to work at Win with Roy-Miles, our partnership. Ok? Yeah. Então, agora a palavra com o Raoni. Yeah. Bom dia novamente. Tô vendo a galera participar bastante aqui no chat, isso é interessante. Eu vou focar aqui rapidinho na apresentação, gente. Ela é curta, mas como o nosso tempo já está quase esgotando, eu tô até pensando aqui e eu vou preparar para janeiro um webinar especificamente falando sobre características técnicas de microinversores, né? A ideia aqui não é tratar especificamente de comparativos entre tecnologias, né? Falando de inversores string, otimizadores, microinversores. Na verdade, era mais para falar sobre a marca Roy-Miles de fato, que é uma parceira que a gente está iniciando o trabalho agora. Então, eu vou me ater aqui ao produto que a gente está trazendo a princípio, né, que é o único modelo, por enquanto, tá? Já tem aí no nosso radar a possibilidade de trabalhar com outros modelos Roy-Miles. Já estamos, inclusive, negociando, pensando nisso tudo. Mas eu queria falar rapidinho aqui só sobre como lidar, como proceder, para quem nunca usou um microinversor, como se instala um microinversor, o passo a passo da instalação de um microinversor. E em um outro momento a gente trata de coisas mais específicas, né? Num webinar um pouco mais específico sobre questões técnicas de microinversores de uma forma geral. Então, iniciando aqui, gente, a apresentação. Bom, aqui é um slide com o meu contato, eu vou pular, depois eu volto aqui, tá? Para a gente ganhar tempo. E eu separei aqui, dividi essa breve apresentação aqui em 3 pontos, né? A primeira parte falando um pouco sobre a instalação do microinversor e dos acessórios.
Depois falando um pouco sobre a topologia de rede, né? Quais são as redes possíveis em que a gente pode instalar esse microinversor, falando só de 1.200 watts a princípio, e alguns parâmetros elétricos desse equipamento. Então, eu listei aqui, gente, basicamente todas as etapas, né, da instalação ali do componente, do microinversor, começando, né, pela instalação dos microinversores na estrutura de fixação, a conexão dos cabos de corrente alternada do circuito, conexões do end cap, né, para quem não sabe, o end cap é a tampa final, né, que fica do lado onde você não vai conectar um outro microinversor, criação do mapa de instalação, conexão dos módulos fotovoltaicos, a energização do sistema e a configuração do monitoramento, que a gente chama de DTU aqui na Roy Maios. Podem mandar as perguntas, tá, gente? Eu não vou responder no meio para a gente não cortar aqui a apresentação, mas eu vou, no final, que eu vou responder todas elas. Perfeito? Então, falando aqui sobre o primeiro ponto lá, né, que é a instalação dos microinversores na estrutura de fixação. O microinversor, ele tem 2 pontos de furação, de fixação, né? E, inclusive, esses parafusos serão fornecidos, tá? Isso é uma pergunta que muita gente tem. Sim, nós vamos fornecer os parafusos de fixação para prender os microinversores no trilho, né, na estrutura. E como você pode ver aqui nesse desenho, né? Aqui está o microinversor. Aqui em cima, ele tem 2 furações que geralmente são presas na parte superior ou inferior do trilho. Vai depender de qual estrutura você está utilizando. E um ponto muito importante, gente, é que por conta das características elétricas do cabo de corrente alternada, nós só podemos associar até 4 microinversores, tá, dentro de um mesmo circuito. O cabo CA dele tem uma capacidade ali de condução elétrica de 20 amperes. Então, a gente não pode associar mais do que 4 microinversores de 1.200 watts no mesmo circuito. Então, se você for comprar um sistema maior do que 4 microinversores, você precisa associar eles em paralelo. Aliás, associá-los em paralelo não, fazer instalações paralelas, né? Tem essa limitação aí por conta da condução de corrente no cabo de corrente alternada. Prosseguindo aqui, a conexão dos cabos CA do circuito, né? Ele vem com um conector, não sei se vocês já viram como funciona, é exatamente esse que está aqui na imagem, né? Esse é o conector de corrente alternada do microinversor, macho e fêmea. É bem plug and play, tá, gente? Não tem como errar. A instalação é muito simples, muito fácil. E o próximo passo, né? É o conector end cap, que é esse conector aqui embaixo. Você vê que ele vai... Esse aqui é o fêmea, né? Que vai conectar aqui no conector macho, por conta de ser para otimização do cabo, na verdade, né, gente? Esse lado aqui onde você tem o conector macho é o lado que o cabo ele é menor. Então, para que você consiga otimizar as distâncias na sua instalação, a gente vai fornecer o end cap fêmea, não o end cap macho. E o próximo passo aqui na instalação do microinversor seria a configuração, a criação do mapa de instalação, né? Que também é muito simples. Essa etiqueta que vem aqui no microinversor, ela é removível. Você vai tirar essa etiqueta para que identifique o microinversor, vai colar no seu mapa, né? E aqui, como você pode ver, isso aqui é relacionado aos módulos, né? Ele é capaz de receber até 4 módulos, ele tem entrada para 4 módulos. Então, aqui você vai enumerar 1, 2, 3 e 4 a sua arrumação dos módulos, perfeito? Vamos lá. Após essa etapa, né, você já consegue fazer a conexão dos módulos fotovoltaicos. E aqui está, né, a entrada de cada um deles, positiva e negativa. Um outro ponto muito interessante é que a arrumação padrão, né, deixa eu voltar o slide aqui, a arrumação padrão indicada, né, para a utilização desse microinversor é que você conecte 2 módulos abaixo, 2 módulos acima e centralize ele na instalação. Por quê? Porque se você for conectar esses módulos, né, enfileirar eles como está na parte de baixo aqui, os seus 2 módulos extremos, eles precisarão de um cabo de extensão, né, um cabo extensor aí de corrente contínua, que é o cabo que a gente usa normalmente, né, para cabo string, chama de cabo string nos outros inversores, mas você não vai conseguir utilizar o cabo do microinversor para chegar até no módulo, tá? Então a orientação padrão é essa arrumação aqui, né? A menos que você não consiga, não tenha espaço ou por algum motivo de layout, instalação não seja possível, você vai precisar adquirir cabo de corrente contínua e fazer uma extensão entre o microinversor e o módulo.
Então, voltando, isso aqui é o mapa, né, de identificação da sua usina fotovoltaica. O próximo passo após esse é a conexão dos módulos, certo? E após a conexão dos módulos, você vai energizar o seu sistema e vai iniciar a configuração do monitoramento DTU. Gente, eu não detalhei aqui o monitoramento, porque existe um guia, um manual passo a passo que fala sobre como configurar o DTU, o monitoramento, que eu posso fornecer após a apresentação, ou em outro momento a gente pode tratar, a gente pode lidar especificamente dessa configuração, que também é bastante simples, né? O microinversor, ele tem um LED e ali existe um guia que te diz exatamente o que significa cada LED, cada flash do LED, né? E cada cor, né? Às vezes ele pisca em azul, às vezes ele pisca em verde, às vezes ele pisca em vermelho, e tem a identificação de cada flash para você entender se já está de fato gerando e monitorando o seu sistema. Agora, passando um pouco sobre a topologia de rede, gente. Esse microinversor da Roymage 1200 watts, ele é um microinversor monofásico, mas ele é monofásico 220, ele não é monofásico 127, tá? Então, numa rede em que você tenha 127 volts entre fase e neutro, você vai precisar de um aumento de carga, ou você vai precisar, dependendo, né, de como seja a instalação da rede, usar fase e eliminar o neutro na sua instalação. Então, numa topologia de rede monofásica, né, onde a sua tensão de fase seja 220, o arranjo vai ser dessa maneira, entre fase neutro e terra. Né? Não sei se está bem nítido esse desenho aqui, se vocês estão conseguindo enxergar, né? Mas o diagrama ficaria dessa maneira aqui, tá, gente? Conectar uma fase e um neutro e terra, né? Então, isso aqui para uma rede onde ela é 220 monofásica, e não 127. Para uma rede bifásica, 127, 220, né? Você vai utilizar, a conexão vai ficar dessa maneira, como vocês podem ver, e deixa eu ver se está claro aqui o desenho após esse também. Você vai utilizar fase e o neutro vai ser desconectado, tá, gente? Por quê? Porque aqui entre as duas fases você vai ter 220, mas entre fase e neutro você teria 127, você não conseguiria utilizar o microinversor numa rede que seja 127 monofásica. Então você faz a desconexão do neutro e aonde seria o cabo neutro você faz a conexão de uma segunda fase, tá, gente? Então a conexão se daria entre fase e terra somente, perfeito? E para uma topologia de rede que seja trifásica, né? Tanto 220 ou 380, o diagrama aqui é importante ressaltar, gente, que ele atende rede 220 trifásica ou 380, tá? O que vai diferenciar aqui é a utilização ou não do neutro. Ou seja, se a rede for trifásica 220, você também vai ter o neutro desconectado e vai fazer o balanceamento entre as fases aqui, né? Por exemplo, onde você tenha 3 microinversores aqui, você vai balancear nas 3 fases, né? Ou seja, você vai conectar 2 na fase A e B, depois 2 na fase B e C, depois na fase A e C. Não sei se está muito nítido o desenho aqui, mas eu também consigo fornecer isso aqui de forma melhor no catálogo, no guia de instalação para vocês. Perfeito? E a diferença para uma rede trifásica 220 e 380 é que na rede 380 você vai fazer a utilização do neutro, porque entre fase e neutro aqui você tem 220. Perfeito, gente? Essas são as topologias possíveis, tá? Eu tô vendo aqui o Jairo perguntou, né? Caso seja... Tem mais perguntas lá em cima, eu acho. Tem lá em cima, né? Leo, can you hear us? Deixa eu ver. Yes? Ok. Vamos lá, deixa eu encerrar aqui e depois a gente fala sobre as perguntas. E aqui tem os parâmetros elétricos de entrada e saída do microinversor. Não tá tudo aqui, tá, gente? Eu fiz só um recorte do que seria importante a gente comentar aqui, mas o datasheet tem muito mais informações do que isso. Mas seria interessante aqui a gente falar, né? Ele indica aqui que a gente utilize até 4 módulos de 380 watts. Isso é uma regra? Não é uma regra, isso é uma sugestão, né? Porque não é muito interessante o oversizing, né? O sobredimensionamento, o superdimensionamento em microinversores. Ele vai fazer aquele clipping ali na geração, então você não vai ter o aproveitamento desse superdimensionamento. Então, mas o módulo tem necessariamente que ser 380 watts, gente? Não precisa, pode ser menor ou pode ser maior, vai depender
da sua estratégia comercial, de como você vai oferecer isso aqui para o seu cliente, mas de forma técnica, ele aceitaria se você respeitar, obviamente, os limites de tensão e corrente de entrada do inversor. Tá? A potência não é o mais crítico nesse caso. Ele tem a faixa de tensão de operação, você vê que ele opera com tensões bem baixas, né? Então, o Léo comentou sobre a segurança de operação, né, dos microinversores, e de fato ele já sai em corrente alternada, então a tensão de operação ela é de fato muito baixa. Você vê que com 22 volts, né, apenas o microinversor ele já starta. Ou seja, o módulo hoje fotovoltaico, na média, ele tem lá de corrente no circuito, a tensão de circuito aberto de 45 volts, vai depender do módulo na potência, 44, 43, enfim. Faixa de tensão de operação de 16 a 60 volts e a corrente máxima de entrada. E essa corrente é por módulo, tá, gente? Tá? Então, eu vejo muita gente perguntando, por exemplo, sobre a questão da utilização de módulo half cell em microinversores. E tem gente que fala que não é possível utilizar. Essa informação é errada, tá, gente? Isso não é uma regra, tá? Existem módulos half cells que podem ser utilizados em microinversores, sim. Tá? Logicamente que não todos, você vai ter que fazer uma inspeção, uma análise, um datasheet nos parâmetros elétricos do módulo, mas é possível sim, tá? Principalmente se a arrumação elétrica do módulo for aquele módulo que possui 144 células dividido em arranjos de 72 células. Ou seja, você não compromete a operação do microinversor e o funcionamento dele, tá, gente? Isso é importante. E aqui, em relacionado aos dados de saída, você vê que aqui, né, ele fala sobre tensão de operação de 208, 240 e 230 volts. Eu vi alguém comentando aqui sobre permitir 3 ou 4 microinversores associados. Gente, o que vai definir isso é a corrente, tá? Porque o cabo ele suporta 20 amperes. Então, dependendo de como for a sua tensão, né, de como tiver a tensão na saída lá, você pode conectar 3 ou 4 microinversores no mesmo cabo de corrente contínua, corrente alternada, desculpa. Então, não é uma regra você utilizar somente 3. Não, da mesma maneira que não é uma regra você utilizar 4, né? Mas se a tensão tiver nominal 220, você não tem problema nenhum em utilizar até 4 microinversores associados ali. Perfeito? Bom, gente, eu passei bem rápido aqui em tudo, eu sei, né? Infelizmente a gente não tem tempo de comentar de forma muito detalhada sobre tudo, mas eu prometo que a gente vai elaborar um webinar específico sobre questões técnicas do microinversor Roy Myers, tratando de outros modelos, outros produtos, a gente consiga discutir um pouco mais, com mais calma, né? Hoje é uma coisa muito inicial para a gente apresentar a parceria com a marca, para vocês entenderem que a gente já tem nossos consultores de venda que já estão fazendo cotação com os produtos, então pode ligar para cá, pode entrar em contato, pode fazer orçamento com o produto Roy Myers, e nós vamos evoluir nesse bate-papo técnico aqui. Deixa eu só dar uma olhada aqui nas perguntas, eu não sei se tem alguma coisa sem responder. Lá em cima. Eu acho que o Léo já está respondendo, não sei se respondeu tudo. Acho que ele respondeu 2, acho que lá em cima tem alguma coisa que a gente ainda não... Aí é a última, sobe essa é a última, né? Vamos lá. Aí, por exemplo. Aqui, quem perguntou isso aqui foi o Antônio. Antônio, sim, é possível conectar 4 microinversores um no outro, tá? Vai depender da tensão nominal de saída. Tem que ficar atento na tensão e na corrente de saída, tá? Geralmente o microinversor ele vai te entregar de saída 5 amperes de corrente. Então, sim, é possível. Sobe mais um pouquinho. Deixa eu ver se tem algum lá em cima antes. O Léo respondeu aqui. Tá. Aqui, Eduardo. Acho que o Léo respondeu, né? Léo, não consigo instalar 4 módulos em modo retrato. Os cabos são curtos. A Roy Myers pensa em aumentar? Bom, o Léo respondeu aqui, não, o Eduardo, mas a solução que nós temos hoje para isso é a venda do cabo DC, tá? Tá, Eduardo? Então, caso a sua única solução seja instalar os módulos de forma orientados em retrato, né? O que nós conseguimos é te oferecer conector MC4 e cabo DC para que você consiga fazer essa extensão. Deixa eu ver se tem alguma outra. Caso seja 27, o que fazer? Foi o Jairo. 27. Jairo, então, se a sua rede for 127 monofásica,
não tem o que fazer, infelizmente, com o modelo de 1.200 watts, tá? Você precisaria, nesse caso, fazer um aumento de carga na residência. Você tem que, no mínimo, ser bifásico, né, ou trifásico, porque aí você eliminaria a conexão do neutro e utilizaria a conexão de 2 fases. Perfeito? Vamos lá, falta alguma? Como vai funcionar a garantia? Também foi o Rodinei. Alguém respondeu sobre a garantia, não? Não. Garantia. Rodinei, vamos lá. Por padrão, a Roymais tem garantia, os microinversores têm garantia de 12 anos, tá? E caso você tenha que acionar a garantia por algum motivo, você vai contactar a All-in. Desculpa. Você vai entrar em contato com a gente primeiro. Nós vamos averiguar, vamos entender a situação. É bem provável que nós vamos fazer substituição do equipamento e vamos lidar da melhor maneira aqui com a garantia, mas de maneira alguma o cliente ele vai ficar em prejuízo, tá? Vamos lá, tem mais alguma? Acho que o Jairo fez mais uma pergunta. O Wallace também fez uma pergunta. Vamos lá. Os microinversores são viáveis economicamente e até que potência? Pois dependendo do tamanho do projeto, pode ser que seja mais caro que o inversor string ou não. Vamos lá, quem perguntou foi o Wallace. Wallace, essa pergunta é muito particular, porque viabilidade econômica depende de muita coisa, Wallace. Então, assim, a solução, né, falando de forma geral, a solução com o microinversor, de uma maneira geral, ela é mais cara do que a solução com inversores strings, tá? Então, na verdade, eu acho que isso é uma conversa muito particular desde qual é a motivação, né, da escolha da tecnologia até a particularidade da instalação. Por exemplo, em locais onde você não tem uma possibilidade de instalar um inversor string, precisa de um microinversor, por conta de características de instalação, restrição de espaço, restrição por perdas de sombreamento, é uma solução que, teoricamente, ela não vai ser mais cara, porque o resultado que ela vai te oferecer, né, vai te dar um retorno de investimento em menos tempo do que você utilizar um inversor string. Porque no inversor string, nesse caso, você comprometeria a geração do seu sistema. Então, são muitas coisas que você tem que colocar na balança para entender o que é que financeiramente e economicamente é mais viável ou não, tá? Jairo fez essa segunda pergunta. Um valor bem considerável. Como será o da Roymais? Bom, vamos lá. Respondendo sobre... Quem perguntou isso aqui foi o Jairo. Jairo, o monitoramento do Roymais, ele é um DTU, é um aparelho que... Não sei se vocês lembram que antigamente tinha aqueles modems de internet, né, para notebook. Ele parece muito com aquilo. Ele tem uma porta USB que a gente pode alimentar em qualquer tomada. E ele é Wi-Fi, né? O próprio microinversor, ele internamente, ele tem a placa, dentro da placa eletrônica do microinversor, ele faz esse monitoramento junto ao DTU. Agora, falando sobre o custo, esse DTU ele já vai junto com o microinversor, tá? Ele tem a capacidade de monitorar aí, dependendo da distância, até 100 módulos. Então, é praticamente um DTU, um monitoramento para até 100 módulos de projeto. Tá? Então, o custo acaba sendo irrisório, né? Dependendo do tamanho do projeto, o custo acaba sendo uma coisa que se dilui dentro do investimento de forma muito fácil. Aí você já respondeu. Aqui. Ele respondeu ao Jairo. Tá. Aqui acabou que a gente falou de novo, né? Beleza. Bom dia. Disjuntor. Foi o Evandro. Vamos lá, Evandro, bom dia. Disjuntor AC 16 amperes para o micro de 1.2 deixará o micro desprotegido? Uma concessionária reprovou meu projeto, informando que deveria haver um disjuntor de 10 amperes nele. Evandro, depende do seu projeto, cara, depende. Porque, por exemplo, o cabo AC de um microinversor, né, ele suporta até 20 amperes. Agora, a corrente que você vai ter na saída depende do seu módulo, depende de como vai ser a geração. Não sei se você estava utilizando 2 módulos, ou 3 módulos, ou 4 módulos. Agora, sim, geralmente a gente utiliza, sim, disjuntor de 16 amperes ou até de 20 amperes, já vi projetos. Na verdade, eu já vi projetos com disjuntor de 10 amperes, 16 e de 20. Mas aí depende de como está o seu layout, né, de instalação ali, de quantos módulos você está utilizando, se é de fato essa potência que está sendo entregue na saída do microinversor ou não, precisa ser avaliado.
Meus projetos até 20 módulos estão mais baratos que inversor. Perfeito. E parabéns pela apresentação em Vai Mais. Obrigada a vocês. Bom, eu acho que encerraram as perguntas aqui, né? Sim, sim. Gente, eu sei que ficou corrido, tá? Tô prometendo aqui que a gente vai fazer um outro webinar tratando só de microinversores. A gente vai pensar numa data aqui e divulgar para vocês. A Lídia vai divulgar para vocês. E essa apresentação ela vai ser divulgada via e-mail, é isso? Então, todas as nossas webinars ficam lá no nosso YouTube, Win Energias Renováveis. Vocês podem procurar lá, a gente tem várias webinars já disponibilizadas. Essa aqui é a última webinar do ano de 2019. A gente está montando o calendário de 2020. É muito interessante que vocês sempre tragam sugestões, que vocês peçam mesmo qual tipo de conteúdo que vocês querem, qual marca que vocês querem que a gente fale um pouco mais. A gente viu que esse tema deu bastante repercussão, que vocês estão participando bastante. Então, de fato, é interessante que a gente apresente novamente esse tipo de conteúdo em 2020. Vocês podem falar com a gente no Instagram, no Facebook, no LinkedIn, para que a gente possa devolver esse conteúdo para vocês. Essa webinar também gera um certificado, o certificado vai lá para o e-mail de vocês, mas a apresentação a gente pode liberar lá no YouTube, a gente pode disponibilizar um link, ou a gente pode, se todo mundo aqui precisar, se todo mundo quiser, comenta aí no chat. Se vocês quiserem esse conteúdo, tanto que o Leo apresentou, quanto que o Raoni apresentou, a gente pode enviar também no link por e-mail. Então, vocês falem aí para mim, por favor, qual é a sugestão que vocês têm. Pode ser um link no YouTube, pode ser um e-mail. Isso. A gente está com uma expectativa muito boa, gente, por essa parceria. A gente já tem recebido aqui muitas cotações de projetos utilizando microinversores ROI+, tá? Então, pode já, como eu já falei, pode contactar nossos vendedores aqui, que eles já estão elaborando propostas com microinversores ROI+, tá? E espero que vocês tenham gostado, apesar da correria. E acho que é isso, né? A gente vai preparar um conteúdo um pouco mais detalhado para vocês mais à frente. Com certeza. Todo mundo está falando que prefere no e-mail, então tudo bem, a gente vai providenciar um e-mail para vocês com o link das apresentações. Leo, this webinar was a success. People want a next one. People want more webinars with Roy Miles. So maybe for next year we can get in touch, see a next date, see what we can talk about, and I will send to them the presentation for their emails. So I will send to them because they really liked it. So thank you again for participating, for asking people questions in Portuguese. That was really nice. And we get in touch to see the next one. Aí o Eduardo está perguntando uma pergunta relevante. Em janeiro está confirmado? Eu tô vendo aqui o Jairo e o Eduardo fizeram a mesma pergunta, né? Sim, tá? A gente provavelmente, eu só não sei afirmar o dia, até porque eu me comprometeria demais, mas sim, a previsão é essa, tá? A previsão podem contar mais pro final do mês, tá? Não no começo, por conta do desembaraço aqui de Porto. Sim. Enfim, mas sim, janeiro, tá, gente? Essa é a previsão e espero que a gente consiga estar confirmando aí assim que chegar aqui para vocês. Porém, já cotações disponíveis, tá, gente? Temos preço aqui, tá tudo precificado. Pode mandar os projetos para cá, que a gente consegue elaborar isso aqui bem rápido para vocês. Perfeito, gente? Qualquer dúvida a mais, pode contactar aqui. Como eu falei do meu contato aqui, deixa eu botar aqui o slide. Tem aqui o telefone no ramal da minha mesa, meu e-mail, meu Skype. Pode contactar qualquer dúvida, qualquer coisa relacionada aos microinversores. Tá? O que eu não souber, eu vou gritar o Léo. Mas espero que eu consiga responder todas as perguntas aí de vocês e que a gente possa dar prosseguimento e start aí desses projetos com microinversores. Perfeito, gente? Mais uma vez, obrigado. Thanks, Leo, again. É isso, gente. Um abraço aí para todo mundo. Até a próxima. Até a próxima em 2020. Isso. Tchau, gente. Obrigada. Tchau. Tchau.